participação na internet, nas redes sociais. Quem define isso? É o nosso processo litúrgico? Não. Quem define isso é o nosso processo político. Então, o Avian e a IAO, que faz parte, que faz uso da rede social, a concepção e a posição, a visão deles sobre a rede social é tão importante quanto o do Babalorixá, da Iororixá. Então, é esse que norteia o Oroni, né? É essa capacidade que o Oroni tem de travar esse diálogo, né? De desenvolver esse diálogo, mantendo o respeito, né? Mantendo a nossa tradição do respeito. A gente tem que ir ao Oroni aqui. Aqui a autoridade religiosa e está aqui os iniciados. Mas a opinião de cada um deles é tão importante quanto a opinião do Babalorixá. Ou seja, não é um culto que nós estamos fazendo aqui. Né? Não tem ritual. Existe uma hierarquia muito bem definida. Todos os dogmas da religião estão presentes aqui. Né? As nossas vestimentas, as paramentas, né? Os ogãs, os alabês, tudo quanto manda os nossos dogmas, né? Está colocado. Mas não tem ritualística. Né? E a Olho vai falar, o Babalorixá vai falar, e é isso que norteia e coloca o Oroni nesse lugar, como essa ferramenta, é uma tecnologia. Sim. O Oroni é uma tecnologia de enfrentamento ao racismo. Tecnologia ancestral, inclusive. Tecnologia ancestral. Então agora eu quero ouvir aqui o jovem, né, que está aqui, que é o Moisés Botas, e ele também vai falar sobre essa experiência dele enquanto jovem, como foi para você, Moisés, fazer parte de tudo isso, ver o seu Babalorixá passar por essa situação complicada e desafiadora e se sentir chamado também para poder fazer parte desse enfrentamento. Abençoe meu pai, abençoe meus mais velhos e a todos que estão nos assistindo agora. Foi indignante, né? A gente vê que no século em que a gente vive o racismo se torna tão presente, né, a ponto de uma pessoa que é honrada, sábia, digna, não poder mais ter o livre direito de ir e vir, né, porque a qualquer momento pode ter uma intervenção do Estado em que a gente não espera. E o que o próprio Ricardo havia dito sobre essa questão do racismo, eu acho que a melhor coisa que existe hoje foi tirar do racismo aquele manto de que tudo que acontecia com o negro era injúria racial, né? Nada, a gente não conseguia encaixar o racismo, apesar da lei já existir há algum tempo, a lei 7716 já existia há algum tempo, a gente não conseguia encaixar aquilo no modelo de racismo, porque sempre levavam para o viés da injúria racial e acabava não dando em nada. Hoje, o que o STF fez com a questão de unificar a questão da injúria racial e racismo, né, equiparar, foi, de alguma forma, bem benéfico para o povo de Santo, né, para as pessoas de origem negra, porque a gente tem uma defesa a mais, então não tem mais como utilizar aquele manto da injúria racial sempre que um dos nossos forem atacados de forma injusta. Então, o Oroni, no início, a gente veio com essa ideia justamente de cada um que participava daquele Oroni ser um agente multiplicador das ideias que seriam debatidas ali. E um dos tópicos era justamente essa questão do racismo, para que as pessoas conhecessem como é que essa ferramenta poderia ser utilizada. Porque o que a gente acontece muito hoje é que, em coisas mínimas, existe ato de racismo que é cometido contra nós e a gente não consegue ter aqui, não consegue visualizar que está sendo praticado um racismo ali. Mas a partir do momento que você tem um esclarecimento maior e pessoas que possam te dizer, olha, isso está acontecendo com você ali, é um ato de racismo. Né? Você chegar num espaço procurando um emprego, de repente, porque você tem um dread, um cabelo enrolado, ou que você está usando uma guia, uma roupa africana, você não ser contratado. Já tem uma intolerância religiosa, um racismo ali naquele ato que está sendo cometido. Então, o Oroni veio justamente para a gente conseguir discutir esse tipo de coisa, e capacitar também os jovens, né? Não, como o próprio Ricardo falou, não só os jovens de 10 anos de idade, mas aqueles que queiram participar de 70 anos, que também tem muito a contribuir com sua sabedoria, né? A sabedoria ancestral também que vem ali. Então, a gente sempre estava disposto a abraçar todo mundo, e foi o primeiro Oroni que a gente teve um pouco de sacrifício para poder conseguir organizar tudo, juntar todo mundo, mas com fé nos encantados, no Orixá, deu tudo certo, né? O Oxalá abriu as portas dele para que a gente pudesse se reunir, né? E foi um dia muito louvável, porque depois daquele dia outros caminhos se abriram, a gente conseguiu fazer outros, mas a ideia inicial era justamente essa, para que cada pessoa de terreiro pudesse compartilhar, né, dos conhecimentos e tornar cada peça que estava ali, cada integrante, cada membro, um agente multiplicador que eu visse aqui no Oroni, porque a ideia da gente era essa, era justamente multiplicar as falas que estavam sendo ditas ali, não só pelos iguais, mas por pessoas que nós convidávamos também, né, para participar, para trazer um pouco do seu conhecimento e, de alguma forma, a gente conseguir estabelecer essa conexão entre todos.
Ricardo, quem foram as primeiras pessoas pensadas para serem ouvidas no primeiro Oroni? Então, é importante a gente rememorar esse nosso formato, que você fez a pergunta anterior. Qual que é o formato do Oroni? Porque o formato é quem define, inclusive, as pessoas que vão ser convidadas. Certo? O que é que define o formato do Oroni? Nós reunimos a juventude de Candomblé e nesse espaço a gente define que, pela manhã, a gente faz um debate antropológico acerca, né, do orixá em questão. O Oroni ele segue a ordem cronológica do Chile. Né? Quando pensamos, né, nessa organização, penso, qual que vai ser o formato? Né? Aí, Anderson, qual vai ser o formato, né, desses encontros? Qual que é a referência que nós vamos utilizar? E aí nós decidimos, né? Não pode ser essa referência do partido, acho que não dá para ser a referência do sindicato, porque não é que seja boa, já está aí. Né? O que é que nós trazemos de inovação para essa tecnologia ancestral? E aí, a gente foi buscar dentro da própria matriz africana. E aí, o que é que nos norteia no nosso momento de maior conectividade com o nosso ancestral? É roda, né? Naquele momento do xirê, a gente está mais conectados, é o início da nossa conexão. Então, decidimos, né, paianos, que faríamos isso a partir daquela referência, do xirê. E o que é o xirê? É um movimento, e que esse movimento tem uma ordem, né? O nosso panteão está ali. Né? O Padê de Exu, lá no início, depois o Ogum, o Oxóssi, e vai seguindo. E o Oroni, do ponto de vista político, também segue essa mesma cronologia. Então, o nosso primeiro encontro, né, foi exatamente o xirê, onde a gente conseguiu reunir né, uma defensoria pública, organizações do movimento social, como o próprio Coletivo de Entidades Negras, o Movimento Negro Unificado, a Negro, a CONEM, né? Reunimos também sindicatos, Secretaria de Justiça, políticas, os órgãos de Estado, como a Secretaria de Justiça, que esteve presente nesse primeiro Oroni, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Assistência Social. E, naquele momento, nós decidimos, olha, alguém, né, vai fazer uma fala sobre o poder do movimento. Né? Ou seja, o movimento é um movimento em toda a sua extensão. Então, eu me lembro que, naquele primeiro momento, a gente falou sobre o Oriki de Ossanhe. Né? Ossanhe, o orixá que detinha todo o segredo, né? Todas as folhas estavam com ele numa cabaça, e ele era o detentor de todo o poder. Né? E aí os orixás reclamavam muito. Né? Olha, Ossanhe, a gente está precisando de uma folha para fazer um antídoto, né? Para fazer a magia, e Ossanhe, agora não estou na disposição. E não dava a folha. E os orixás começaram a reclamar dessa coisa, ou seja, cadê as folhas? Aí Yansan conta o Oriki, que Yansan provocou Xangô e disse, olha, não dá para esse poder ficar concentrado só na mão de Ossanhe. A gente tem que chamar Ossanhe para conversar. Xangô aí emitiu, né, um comunicado, reuniu todas as pessoas e foram, todos os orixás, e foram até Ossanhe. Chegou lá, aí Xangô, Ossanhe, precisa conversar porque tá ruim, não tá bom para todo mundo. Né? Você está detendo todas as folhas contigo e a gente precisa usar as folhas, a gente não está conseguindo. E Ossanhe, no auge, né, da sua, ele falou, olha, as folhas estão comigo, as folhas são minhas e vai ficar aqui dessa forma. Aí diz que nesse momento, né, quando acabou a possibilidade do diálogo, Yansan, né, fez um movimento, né, com a sua saia, balançou a saia, aquela saia, o movimento da saia gerou um vento forte, né, muito forte, e a cabaça que estava pendurada na árvore, ela começou a ir e voltar. Numa dessas voltas, ela bateu na árvore, a cabaça se partiu, as folhas saíram, né, saíram voando, cada orixá foi lá e pegou uma determinada folha, tanto é que diz o mito, né, minhas folhas, é o sangue gritando, minhas folhas, mas aí cada orixá já tinha pego a sua folha e deixado por ele. E o que esse Oriki nos diz? Né? Que
quando o poder está concentrado em um lugar só, é necessário, né, fazer um movimento, que o movimento quebra a cabaça e o poder é compartilhado. Então nós entendemos que o primeiro momento do Oroní teria que ser sobre essa questão, falar sobre o movimento. Então, e é claro, a gente acabou buscando pessoas que pudessem falar sobre o movimento, né? Marcos Rezende, coordenador nacional do Coletivo de Unidade Negra, né? Ele fez essa conexão, ele participou, né, falando. Nós tivemos também Macota Valdina Pinto, né, inclusive, saudosa Macota, né, o Lorum tem um bom lugar. Ela esteve aqui no Ilhéu Batalandê para fazer esse diálogo conosco também. Mas aí, o formato do Oroní. Então a gente faz sempre um discurso, um debate pela manhã. São 2 rodas de diálogo, sempre no Oroní. Uma roda de diálogo pela manhã e uma roda de diálogo à tarde. Pela manhã, a gente se concentra muito no aspecto divino e antropológico do orixá em questão. Né? Por exemplo, Exu, né, que foi o nosso segundo encontro. E aí, com Exu, nós discutimos o quê? Candomblé e rede social, ou seja, Exu, do padê às redes sociais. Então a gente evocou Exu naquele momento e pela manhã, né, falamos sobre o orixá Exu na sua essência divina e antropológica, né? Exu é quem leva o recado para os orixás. Né? E à tarde a gente se concentra naquilo que nós acreditamos ser o que é importante para o debate político da atualidade. A gente discutiu o quê? Candomblé e rede social. Aí a gente já traz um especialista da rede social, uma pessoa da própria universidade que possa falar sobre mídia, marketing, comunicação. Então, essa é a essência organizacional do Oroní. Pela manhã, um debate divino e ancestral, né, e antropológico acerca do orixá em questão, e à tarde um debate mais contemporâneo. E aí, para finalizar essa minha participação, aconteceu o Oroní Xangô, né, que foi bem depois. Nós trouxemos o Dr. Sérgio São Bernardo, que falou sobre acesso à justiça. Então, pela manhã, falamos de Xangô, né? Xangô no seu aspecto divino, antropológico, quarto alafim de Oió, o senhor dos Yorubais. E à tarde nós falamos sobre sistema de justiça, né? Como que a gente elabora uma estratégia onde Dona Maria, que é uma filha de santo, vai no metrô, sofre intolerância religiosa, sofre um ato de ódio religioso, vai numa delegacia e o agente policial entende que aquilo ali foi um problema entre 2 pessoas no momento de pico do metrô. Não é um momento de pico, né? É a manifestação do racismo. Só que o próprio sistema de justiça, ele não foi preparado para atender essa demanda do povo negro que está aqui nesse país. Então, o Oroní traz Xangô nessa perspectiva de provocar o sistema de justiça e dizer, olha, esse sistema de justiça, ele não atende às necessidades do nosso povo. Ele não foi construído para atender às nossas especificidades. Então, isso é Oroní.